Amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguem-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. E arrancando do chapéu o laço azul e branco decretado pelas cortes como símbolo da nação portuguesa, atirou ao chão dizendo: "Laços fora, soldados! Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil!" Respondemos com viva ao Brasil independente e separado e um viva a Dom Pedro. O príncipe desembainhou a espada, no que foi acompanhado pelos militares. Os paisanos tiraram os chapéus e Dom Pedro disse: "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." "Juramos", responderam todos. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será: independência ou morte. Foi um instante solene, de comoção e destino. A natureza parecia calar para ouvir o nascimento de uma nação. E não será nenhum decreto vil e antipatriótico republicano que reiniciará o que já tem início. O Brasil não precisa de cuidadores. Dom Pedro e Dona Leopoldina são os pais desta nação, nascida em 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil foi um evento histórico, decisivo para a construção da nossa identidade nacional. Diferente do que muitos dizem, o nosso processo de independência não foi isolado, desorganizado e muito menos desconectado das outras províncias com o Rio de Janeiro, na medida que muitos informam. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional uma proposta de transformar a data do dia 2 de julho como uma segunda data de independência, inclusive dizendo que a considerava mais importante do que o 7 de setembro. Infelizmente, isso é um retrato claro de como nossos políticos não são bem preparados no que se diz respeito à nossa história. Comentando sobre a independência na Bahia, realmente o dia 2 de julho é uma data importante para a nossa história. Foi a consolidação do nosso processo de independência, quando as últimas tropas portuguesas finalmente deixaram o nosso território. Isto é um mérito que o povo baiano sempre pode ter orgulho de estampar como sendo seu. No entanto, diferentemente do que o presidente disse e do que a mídia gosta de estampar, houve plena participação do conhecimento do imperador e das tropas de independência do Brasil. A Bahia, por exemplo, conseguiu consolidar este feito no dia 2 de julho graças ao apoio da Armada Brasileira, sob o comando de Lord Cochrane, primeiro almirante da Marinha do Brasil. Cochrane havia feito um cerco com a esquadra brasileira ao porto da Bahia, permitindo que o apoio fosse dado às tropas de solo, que, junto dos populares, expulsaram os últimos portugueses do nosso território. Há um problema central em considerar o dia 2 de julho como a data verdadeira da nossa independência, porque, assim como nos Estados Unidos da América, a data de início da independência é geralmente a considerada como a mais importante. E isso não é desmerecendo os outros conflitos, mas levando em consideração todos os fatores que contribuíram para a decisão de rompimento de relações do território com a metrópole. Foi o caso, por exemplo, da Declaração de Independência dos Estados Unidos,
assinada em 4 de julho. E mesmo que as guerras de independência tenham terminado apenas na década de 1780, a data mais importante não é o final do último conflito, mas sim o início da decisão pela liberdade. Da mesma forma, a atitude de Dom Pedro I foi o fator motor da nossa independência, obviamente alicerçado pelas sábias decisões de Dona Leopoldina e José Bonifácio. Somadas ao interesse de todo o povo brasileiro, que anteriormente havia feito diversas petições para a nossa independência e para a permanência do príncipe no Brasil, como nós vemos nos abaixo-assinados do Dia do Fico. É um fato que as guerras de independência na Bahia tenham começado antes mesmo do grito do imperador no Riacho do Ipiranga. No entanto, Dom João VI havia deixado nosso território em 1821 e Dom Pedro, como ainda príncipe regente, havia ficado no Brasil justamente para consolidar que num possível processo de independência todo o país se unisse em torno da figura do príncipe. Portanto, embora o povo baiano já estivesse lutando contra os portugueses antes da declaração do príncipe regente, que viria a se tornar nosso primeiro imperador, o fator que movia as lutas em todo o território nacional era o ideal de ter Dom Pedro como o cabeça da independência e aquele por meio do qual o Brasil pudesse adquiri-la. Tanto que a Bahia enviou correspondências ao Rio de Janeiro, logo após o dia 7 de setembro, afirmando que o povo estaria junto do imperador. Houveram, sim, diversos casos de heroísmo na Bahia. Maria Quitéria, a abadesa da Lapa e tantas outras mulheres foram realmente exemplos para a nossa independência. A Bahia também foi, finalmente, o território da decisão e da consolidação da nossa liberdade. No entanto, isso aconteceu graças ao apoio dos baianos aos brasileiros e à sua lealdade ao imperador. A imagem que vocês estão vendo retrata a aclamação do povo baiano ao imperador, e isso em 1822. Tratam-se de membros do governo baiano, populares, membros do clero e oficiais de tropas que, motivados pelo grito no Ipiranga, deram um basta à ocupação portuguesa e decidiram por aliar-se ao príncipe regente para garantir a sua independência. O nosso processo de independência é um dos períodos mais bem documentados da nossa história. Diferentemente do que o presidente Lula afirmou, colocando em dúvida a veracidade do grito do imperador, tudo o que aconteceu no dia 7 de setembro foi registrado pelo padre Belchior, que acompanhava a comitiva de Dom Pedro, até mesmo o horário no qual o imperador decretou a separação do Brasil de Portugal foi documentado. O padre afirma que por volta das 4 horas da tarde, tudo aconteceu, como dizem os registros. O esforço de independência foi um esforço coletivo e o heroísmo foi de toda a nação. Mas é necessário ter-se um cuidado
com a nossa verdadeira formação e não substituir os valores que nos transformaram em Brasil apenas por conta de politicagem. Não deve-se haver uma disputa para saber quem foi o mais importante ou o menos importante. É necessário, no entanto, saber que, sob a liderança do imperador, toda a nação foi responsável pela libertação. O processo de independência nasceu num riacho em São Paulo e amadureceu num porto em Salvador. E a nação brasileira tornou-se verdadeiramente livre, unida, e todo o território que antes pertencia a Portugal tornou-se algo livre, com um único povo e um único imperador.